A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje é o nosso 6º episódio da série do Exílio a Cristo. Hoje, esse 6º episódio é o primeiro ponto a ser analisado das religiões, principalmente de origem abraâmica, as religiões que têm um fundo messiânico, com ligação a Cristo, por mais distante que sejam. Nós vamos tratar hoje do samaritanismo, completa oposição ao judaísmo. No futuro dessa série haverão vídeos a respeito de outras religiões, incluindo o judaísmo. Hoje, devido ao contexto de exílio e pré-exílio do Reino do Norte de Israel, nós já traçamos um paralelo com relação às divisões das tribos e as divisões, a divisão do reino, no caso, Reino do Norte e Reino do Sul. A explicação a respeito dos samaritanos, o que houve com o Reino do Norte. Não houve necessariamente uma volta, do Reino do Norte, das 10 tribos que acabaram se separando, Esse vídeo vai ser justamente para, pelo menos, aparar um pouco das pontas soltas a respeito do Reino do Norte, tá? Então, começando, para a gente não alongar muito, vamos direto ao ponto. O samaritanismo tem origem abraâmica, é uma religião extremamente divergente do judaísmo e uma das mais antigas do mundo. Mesmo pequena, é uma comunidade de 800 membros muito resilientes e tem como base as tribos de Efraim e Manassés, descendentes de José. Eles têm uma forte relação, eles fazem menção e lembrança dessa descendência de José, tá? E é onde fica o Reino do Norte, onde fica Samaria, tá? Samaria tem alguns estudos que dizem que Siquém foi a primeira capital, lá com Jeroboão I foi estabelecido, e também em Samaria, depois passou-se um tempo, Jeroboão estabeleceu 2 bezerros de ouro, Josué também estabeleceu um tabernáculo em Siquém, próximo ao Monte Gerizim, que é onde também tem Siló, que é onde Eli, o juiz Eli, estabeleceu com Ofni e Finés a questão sacerdotal, o santuário. Então toda essa região, tanto política quanto essa questão geográfica, tanto política quanto espiritual, ficou por ali. E essa principal divergência entre judeus e samaritanos, a questão do Monte Gerizim e do Monte Sião. Monte Gerizim em Samaria e o Monte Sião em Jerusalém, tá? Inclusive, uma das crenças, além dessas, é de que o Monte Gerizim foi onde houve o sacrifício de Abraão com Isaac, quando, na verdade, os judeus creem que foi no Monte Moriá, que foi no Monte Sião, tá bom? Essa é uma das principais diferenças, apesar que há muitas semelhanças, tá? Eles, querendo ou não, são hebreus, eles até usam essa conveniência, principalmente na época de Alexandre o Grande, para receber os benefícios do domínio macedônio. Eles usam o fato de falarem que são hebreus, e em alguns casos eles simplesmente negam qualquer relação e geram esse afastamento. Tem até alguns estudos não concretos de que Alexandre o Grande construiu um templo no alto do Monte Gerizim, ou um santuário, ou um tabernáculo, mas há relatos de um santuário, sim, que foi até instituído por Josué, mas tudo isso são estudos não muito concretos. Alguns estudiosos divergem um para o outro, tá? Mas eles creem, os samaritanos creem no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tem a crença, apesar de adaptada na leitura da Torá, não tem a tradição oral, mas tem a tradição da Torá, seguem o sábado, o Shabat. Eles têm a crença messiânica, mas com o nome de Taheb, não do Messias, do Mashiach, Eles têm o próprio calendário, têm festas semelhantes, como por exemplo a Páscoa, o Pessah, o Yom Kippur, que é a festa de expiação dos pecados, a festa dos tabernáculos, que é a festa dos Sukkot. Eles têm muita semelhança, a crença no Deus invisível. Eles creem em Abraão, Isaac e Jacó, a questão patriarcal, então tem sim muita semelhança, mas eles creem em Josué, José como principal patriarca, descendência deles, Manassés e Efraim vem de José. Eles creem no Deus invisível, mas eles creem com uma adaptação religiosa e política, O sumo sacerdote faz o sacrifício no alto do Monte Gerizim, mas criou-se a rivalidade, apesar
dessa proximidade por ser hebreia, mas eles rejeitam o Talmud, os Midrashes, a tradição oral hebraica, por causa justamente dessa distinção. Ele estabeleceu em Siló o tabernáculo, porém em contraponto, em oposição ao sacerdote Uzi de Jerusalém, e eles exigem e protestam veementemente e protegem a tradição de que a linhagem sacerdotal era de Finéias, o filho mais velho do juiz Eli. E apesar das muitas semelhanças, a rivalidade se deu, foi o que eu falei, desde o tempo do juiz Eli, do altar que foi erguido pela meia tribo de Manassés, Ruben e Gade, antes do Jordão, antes deles entrarem. Até Moisés falou que eles estão fazendo o povo se rebelar entre eles mesmos. E então você vê essa rivalidade, e você vê essa rivalidade até no Novo Testamento, apesar das referências do bom samaritano como um homem a ser visto como alguém misericordioso, porque ele faz referência à questão dos fariseus, que viram um homem caído e não quiseram ajudar, e você vê o bom samaritano que não só ajudou, como ainda socorreu e deu todo o apoio, toda a estrutura para se recuperar, vendo o amor e a misericórdia do bom samaritano. A mulher samaritana que deu água e ainda fez o comentário diretamente com Jesus, falando a respeito de falar com o samaritano. Tem referências falando, nossa, como ele pode ser o Messias se nada de bom vem da Galileia ou nada de bom vem do norte? Então é uma análise. Fica aqui as dúvidas que vale a pena com essa série, e pensar, né, nos livros das crônicas dos reis, os reis do norte não aparecem, até porque são crônicas que talvez foram compiladas por Esdras, né, que era judeu. Então fica a dúvida, o que aconteceu após o exílio assírico, as deportações, com o povo do norte, porque tem a referência no livro de Lucas da profetisa Ana, que é da tribo de Asser. Então essas tribos não estão tão perdidas e não tem uma diferença tão gritante. A rivalidade se deu territorialmente, principalmente na época de Davi. No vídeo, nos últimos episódios, né, acho que o 5 e o 6 fala muito disso, a respeito dessa cisão do reino como um território unificado, sobre essa questão das 10 tribos, né? Benjamim acabou também pendendo, né? Davi reinou em Hebrom só para os judeus, ou seja, para o povo de Judá. E as outras 11 tribos acabaram colocando Esbocete como rei. Apesar das semelhanças, eram dois tipos de cidadãos, se que pode dizer assim, né? Que eles não se davam, até pela questão espiritual, apesar das religiões serem muito próximas. Você vê, como eu falei, a guarda do sábado, a circuncisão, a leitura do Pentateuco, no caso da Torá. Eles creem em Josué, creem em Moisés, creem em Abraão, creem no Messias com os seus nomes, apesar dos calendários. Então você vê que tem muitas semelhanças. Inclusive eles creem que Moisés foi o último profeta. Eles rejeitam completamente o Talmud, como eu falei, os Midrashes, as interpretações da Torá e qualquer outro livro hebraico, a tradição judaica, eles rejeitam. E não há outro profeta. Os profetas, os reis, tudo é rejeitado, apesar de em vários momentos, como no reinado do rei Ezequias, a tentativa de reunificação, de união, de comemoração da Páscoa, convite, né, a carta enviada às outras tribos. Você vê durante a história como a Bíblia é interligada. Os fatos que se repetem passam entre um e outro momento da história da Bíblia, mas que você vê que há uma interligação. Então essa série, basicamente, ela vem para jogar luz e criar, não só criar uma dúvida, como também estimular perguntas, para que a gente aprenda com perguntas, porque fica muito difícil você aprender sem dúvidas. Os questionamentos, inclusive para mim, essas séries que eu montei aqui até agora, essas duas, foram justamente para construir e ligar a Bíblia, porque a Bíblia é totalmente interligada, só que são muitos mistérios, tantos meandros, tantas coisas por trás, que um livro tão antigo, escrito por muitas pessoas, inclusive muitos autores não nomeados, porque não se sabe, né, um livro tão antigo com todo esse porte,
Não dá para você interligá-la toda. E um dos papéis do canal é justamente jogar luz em cima dessas dúvidas que são criadas. O que aconteceu para que as tribos se dividissem? Como foi que aconteceu uma divisão de um reino do povo escolhido? Eram irmãos entre eles. E você vê que desde José já tem problemas, né? A questão da tentativa de assassinar José. E aí você vai andando no tempo, você vê com o juiz Eli, e o juiz Uze, né, o sacerdote Uza, aí houve a ruptura, aí aparece outras cidades além de Jerusalém, aparece Siquém, aparece Siló, o Monte Gerizim, o estabelecimento de Josué, o altar. Então você vê vários desses pontos a serem analisados. Os samaritanos estão espalhados ainda por Israel, nos lugares onde eram das tribos, né, em Tel Aviv, que é a capital mercantil, a capital econômica de Israel. Hoje Jerusalém voltou a ser a capital, né? Mas Tel Aviv durante muito tempo foi a capital econômica de Israel, também em Nablus, na Cisjordânia. Hoje o relacionamento entre judeus e samaritanos é muito mais amistoso, há casamentos, há uma miscigenação entre a comunidade samaritana e judaica, tá? Mas você vê que a religião samaritana, ela despreza toda a tradição judaica, tá? Ela tem a própria crença, o próprio estabelecimento espiritual, apesar das festas serem iguais e de possíveis sinais de que houve um templo construído por Alexandre ou não, um tabernáculo, um ambiente sacerdotal criado ou não por Alexandre o Grande na época do domínio macedônio, mas isso tudo são apenas especulações. E também especulações a respeito do livro do autor aos Hebreus, o livro do Evangelho de Lucas e o Evangelho de João são possíveis referências aos samaritanos, porque as únicas referências aos samaritanos no Novo Testamento estão em João capítulo 4, que é a mulher samaritana, e o bom samaritano de Lucas, além da dissertação de Estevão no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, tá? Tudo disso eu vou ver se eu coloco as referências na descrição de onde eu tirei, porque eu não dei os avisos para não me alongar, mas eu não tirei da Bíblia, tá? Toda e qualquer referência a respeito dos samaritanos já foram feitas anteriores a este vídeo, e não tem muitas referências a respeito do que aconteceu após o exílio, tá? Sobre o samaritanismo, as religiões foram textos fora da Bíblia, infelizmente a Bíblia não traz, até porque algumas compilações são judaicas, são dos hebreus de Judá e Benjamim, principalmente de Esdras, tá? O Memar Marcá do século 3 e 4 da Era Comum, pós Jesus Cristo, foi de onde eu tirei principalmente, que ele é um teólogo, é um estudioso que estuda livros da era anterior a Cristo, lá do século 6, 7 antes de Cristo, mas todos esses livros eles estão sendo estudados por esse teólogo, mas o livro fica fechado a 7 chaves, porque o sacerdote samaritano ele tem total poder político, inclusive de governança dessa comunidade. Então você vê traços disso para algumas seitas modernas do cristianismo, a questão sacerdotal e política, né? Algumas seitas mais tradicionais, tá? Outra vez também, além de não ser teólogo, não ser fluente em grego, em hebraico, aramaico, algo do gênero, eu também não quero criar polêmicas a respeito disso, tá? O intuito de falar das religiões de origem abraâmica, as religiões de origem cristã com fundo messiânico, é pura e simplesmente para a gente conhecer, para a gente entender, novamente trazer luz para dúvidas que tanto eu quanto qualquer outra pessoa, eu acredito que tem, ajudar, ensinando vocês, aprendendo também, então me ajudar também a entender um pouco da trajetória bíblica, tá? Eu acho que um dos objetivos é fustigar, né? É instigar cada um dos que assistem o canal a aprender, a elucidar, tirar essas dúvidas, sabe? Entender que, apesar da Bíblia ter o Antigo e o Novo Testamento, separação entre os testamentos, mas basicamente é só
ser luz, ensinar, aprendendo, ensinando. Minha formação força isso. Eu sou professor de português, então eu acho que a Bíblia, como um livro, a gente tem que entender como ele funciona, o funcionamento. Tem um funcionamento por trás. O intuito de interligar a Bíblia justamente entender como funciona esse procedimento, como Deus linkou, como Deus interligou do Gênesis ao Apocalipse, cada parte, principalmente a partir da divisão territorial, né, que querendo ou não o povo hebreu era nômade até o estabelecimento completo de tribos, né, dos filhos de Israel, até a série da divisão das tribos, a divisão do reino, é justamente para entender como foi construído essa questão territorial, o que Israel é hoje, entender lá atrás, no contexto bíblico, entender a Bíblia como um livro histórico, sim, não apenas um livro religioso. Ele é sagrado por toda a força e a veracidade que ele tem. Se de fato a Bíblia não fosse um livro tão profundamente histórico, político, geográfico, geopolítico, ela não sobreviveria ao longo de tantos milênios. Seria respeitado pelas 3 principais religiões do mundo, né? Ela é utilizada, se você for analisar a Bíblia, dadas as suas proporções, ela é respeitada pelos samaritanos também, pelos judeus, sejam ortodoxos ou messiânicos. Ela é utilizada principalmente pelos cristãos, católicos, ortodoxos, os protestantes. Ela também é utilizada e respeitada pelos islamitas, né? O islamismo também enxerga a Bíblia, enxerga na figura de Cristo como como o próprio Deus, lógico, cada um com as suas crenças, e o intuito do canal é justamente isso, jogar luz em cima de vários desses pontos que muitas das vezes não são analisados. Acaba que a gente fica preso a dúvidas e acaba não jogando luz. Então vamos orar, pedir a Deus discernimento, sabedoria todos os dias, para que a gente possa conversar mais sobre esses assuntos. É necessário, faz-se necessário falar de Bíblia pela Bíblia, dentro do que a palavra de Deus, que eu creio muito que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós precisamos olhar para a Bíblia com um olhar mais crítico, uma fé mais racional, e nós, como sacrifícios vivos, enviados por Deus para essa terra, falhos que somos, pecadores que somos, mas nós temos que crer que aprendizado é sempre bem-vindo, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado por acompanhar o canal até aqui, muito feliz com os números da série, eu espero em Deus que essa série alcance muito mais vidas e muito mais almas e alimente cada um de nós. Deus abençoe a todos.